Então, o que você precisa para fazer a sua programação anual? Você precisa primeiro da agenda da sua igreja. Tem igreja que só disponibiliza a agenda em dezembro, não é? Mas você já pode ir organizando, porque as datas têm que se encaixar. As datas de comemorações, congressos, festividades, cultos, tudo tem que estar encaixado. Porque trabalhar com crianças precisa de programação, precisa de organização. Não dá para você fazer algo simplesmente em cima da hora. Quem trabalha com crianças tem que entender que é necessário trabalhar com datas comemorativas. Geralmente é o departamento infantil que cuida das datas comemorativas, que se preocupa com as datas comemorativas. Então, quem trabalha com crianças tem que entender que precisa de dinheiro, precisa estar organizado na questão financeira. Então, as crianças precisam ter um caixa e um bom caixa. É uma base para você se organizar em cima disso. Não quer dizer que você tem que seguir isso à risca. Se quiser seguir também é bom, mas é uma base para você se organizar, tá? E ali são as datas mais importantes, falar com as crianças, as datas mais importantes para trabalhar com as crianças, tá? As importantes que é interessante trabalhar dentro das crianças na igreja, tá? Então é isso que nós queremos falar aqui. Primeiro de tudo, trabalhar com datas comemorativas é agradável e facilita a sua programação. As datas comemorativas, como que funciona? Você apresenta algo para a igreja, né? Algo lá fora. E você também prepara uma aula para dentro da sua sala de aula, tá? Então, são essas duas maneiras, tá? O que eu sempre sugiro? Se você tem uma equipe, então nunca coloque aquela pessoa que está responsável por preparar a apresentação para a igreja para dar aula naquele dia. Você entendeu? Divida aí as tarefas. Então, muito cuidado na hora de preparar a sua... Você que é líder, né, do departamento infantil, muito cuidado na hora de preparar a sua escala, tá? Dos professores. Muito cuidado. Para que a pessoa não fique sobrecarregada. Imagina, hoje é Dia da Mulher. Então, a pessoa que vai cuidar lá fora da apresentação do Dia da Mulher, de lembrancinhas e tudo mais, ela também tem que dar aula. Então, imagina a correria para essa pessoa. Então, muito cuidado para que não bata as datas na hora da escala. Por isso que é muito importante. Janeiro é um mês mais tranquilo. Porém, janeiro é o mês ideal para se começar orando. Então, eu sempre sugiro começar com uma semana de oração. Quando começar essa semana de oração? Na primeira semana? Não. É bom você tirar pelo menos as 2 primeiras semanas ali meio que de folga para o pessoal que trabalha, entendeu? A partir da segunda semana de janeiro começar a trabalhar, tá? Então, janeiro. Fazer uma semana de oração, tá? E aproveita o início do ano para incluir mais programações relacionadas à oração para tua igreja, para tuas crianças, tá? Porque se você não sabe, as crianças precisam orar. As crianças precisam aprender a orar. As crianças precisam ter uma vida de oração, de jejum, tá? De propósito. Sim. A partir de que idade? Todas as idades. Porque criança também é igreja. Crianças são o futuro da igreja. Não discordo. Não discordo. Se as crianças não se manterem cristãs, no futuro não vai ter igreja. Isso é uma realidade. Entretanto, você tem que entender o seguinte: crianças, elas são igreja. Elas não são, quando você fala assim, crianças são o futuro da igreja, você está colocando a criança que ela só vai ser igreja lá no futuro, quando ela crescer. Não, a criança é igreja agora. A criança, ela é cristã agora. Então, ela precisa, desde muito cedo, aprender a ter uma vida cristã, tá? E isso ela vai aprender com você, professor, com você, pai, com você, mãe.
com você, tio, pessoas que convivem com essa criança. Por que que eu falo sobre isso? Porque quando chega na adolescência, se desvia. Quando chega na adolescência, a igreja começa a ser desinteressante, não quer mais ir. Então, aquela criança foi uma criança igrejada. Foi uma criança que foi obrigada a estar e a participar da igreja enquanto era criança. Mas na primeira oportunidade que ela entende que ela já pode tomar as suas decisões, que os pais já permitem que tome suas decisões, a primeira coisa que ela vai fazer é sair e não querer ir mais para a igreja. É por isso que é muito importante que os pastores tenham essa visão de que ministério infantil também é igreja. Os pastores precisam cuidar das crianças da mesma maneira que cuidam das ovelhas, dos adultos. Precisa tomar um cuidado muito maior, porque as crianças precisam de muito mais cuidado, de muito mais atenção. Um pastor que não investe no departamento infantil, esse pastor, infelizmente, não está tendo uma visão ainda de igreja, de reino. Precisa ter uma visão de reino. Porque criança também vai para o céu. Então, quando você coloca a criança no lugar de que ela é o futuro, você está querendo dizer assim, olha, por enquanto você não é nada. Por enquanto você fica aí só brincando, pintando, pode dar papel aí, dá para elas rabiscar enquanto os adultos cultuam. Não, criança precisa cultuar, tá? Criança precisa cultuar, criança precisa orar, criança precisa se ajoelhar e orar de joelho, criança precisa jejuar. Em outra live eu ensino como ensinar jejum e propósito para criança, tá? Então, precisamos começar isso, incluir a oração das crianças, tá? Tenha o tema oração como os temas principais para as aulas. Use este tema nas aulas e ensine sobre jejum e propósito. E como sugestão, faça uma Aviva Kids. Este Aviva Kids que eu sugiro é um evento, não foi criado por mim, porém eu adaptei. Na verdade, era toda uma programação de uma festa de avivamento, de uma festa de primícias. E falava sobre primícias. Ela falou assim, não, porque no início do ano é legal a gente fazer uma festa das primícias. Também eu acho muito bacana, tá? Que primícias vem de primeiro. Mas primícias, na minha opinião, é mais algo relacionado à oferta, você entende? Então, assim, a festa das primícias é legal para isso, porque durante a festa das primícias você vai explicar o que é primícias, quando começou, qual foi as ordenanças de Deus, né? Que isso é Velho Testamento, tá? É legal, mas não se encaixa aí na parte de oração. E o que eu fiz? Eu adaptei. Então, eu usei o mesmo tema, porém eu criei uma programação totalmente voltada para oração, mas eu usei o mesmo tema, com autorização da pessoa, claro. Falei para ela, olha, eu amei a ideia da festa e tal, só que eu quero esse nome Aviva Kids. Você entendeu? Que é uma semana de avivamento. E aí o Aviva Kids trata-se de um dia com Deus. Você inicia com uma consagração a partir das 9 da manhã, tá? 9, 10 da manhã, você que decide aí o horário. Só não pode ser muito tarde, ok? Eu coloco como 9, por quê? Porque eu sei que não vai começar 9. Então, eu sempre coloco um pouquinho mais cedo, tá? Então, a programação da consagração é a seguinte. Presta atenção como que você faz uma consagração com crianças. Consagração você pode fazer sempre, tá? Você pode fazer antes da escola dominical, um dia de sábado, tirar um sábado por mês e fazer uma consagração com as crianças. Não é só adulto que tem que consagrar, não, gente. Criança também tem que consagrar, tá? Como que começa uma consagração? Oração de joelhos. Ai, mas as crianças não ficam. Já tentou? Não tô falando que tu vai colocar a criança 2 horas de joelho, mas a criança precisa aprender a ajoelhar e orar. Como que nós vamos incentivar a criança a orar de joelho? Procura na internet algo chamado tapetinho da oração. É algo fofo, você decora como você quiser. Você pode fazer de tecido, pode fazer de EVA, pode fazer de feltro, pode fazer como você quiser. Se tem uma costureira na tua igreja, fala pra ela, compra um tecido de pelinho, alguma coisa assim, sabe? Fofinho, entendeu? Fala assim, olha, irmã, a senhora consegue fazer uns tapetinhos aqui pra eu entregar pra minhas crianças? Faz coloridinho, ou faz rosa pras meninas, azul pros meninos. Tapetinho da oração. Cada um tem o seu pra eles ajoelharem ali. Eu sei que, Kelly, é bom diretamente no chão, tá? Mas são crianças, tá? Então é a maneira de incentivar. Lembra pra eles, quando for pra igreja, levar seu tapetinho. Assim a criança vai aprender que toda vez que chega na igreja, ela tem que ajoelhar e orar, tá?
Pronto, começa a oração de joelho, não é muito tempo, mas vai ficando ali. Quando você vê que eles já estão incomodados, já estão conversando muito um com o outro, já estão querendo dormir e tal, aí você vai levantando aos poucos, começa cantando louvor, um louvor de adoração, e vai levantando eles. Vamos lá. Depois você vai fazer o quê? Momento de louvor e adoração. Sim, você tem que colocar hinos de louvor. Kelly, mas as crianças gostam de pular, de dançar. Claro que gosta. Mas o que que Paulo disse, meu amor? Fala pra mim, fala aqui pra tia. O que que Paulo disse? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para adorar a Deus e há tempo para pular e dançar. Você entendeu? Há um momento para tudo. Então, tem que ter um momento de adoração. A criança tem que ter. A criança tem que ter um louvor de adoração. Se você colocar as crianças para adorar, você vai se surpreender. E vai ser difícil você adorar em paz. Porque você vai ficar tão surpresa de ver suas crianças adorando, levantando as mãos, louvando a Deus. Você vai ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Porque as pessoas acham que hoje em dia não existe mais isso. As pessoas falam assim, não, hoje em dia criança não é mais batizada. É. Você vai ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Você vai ver crianças sentindo a presença de Deus. Você vai ver crianças sendo libertas. E aí, depois do momento de louvor, você traz uma palavra especial sobre a importância de orar. Por que orar? Por que falar com Deus? Pode ser com fantoche, pode ser com recursos, com dinâmica, enfim, tá? E no fim você faz uma dinâmica relacionada à oração, tá bem? A importância de orar. Depois você faz um almoço, um almocinho gostoso, né? Tira aí esse tempo pro almoço. Depois do almoço, aí você volta, dá um tempinho pra eles também, mesmo depois, deixa eles correr um pouquinho e tal. Depois você volta e quando voltar, você coloca aqueles louvores que eu chamo de louvores aeróbicos, que são os louvores mais agitados, mais animados. Então, enquanto eles estiverem voltando, já tem lá um grupo de tias, pode estar com roupa colorida, pode estar, sabe, e cantando músicas animadas para eles voltarem já com todo o gás, entendeu? Já voltar no pique já. Pronto. Depois, você faz algumas brincadeiras, tá? Que eu tenho como sugestão. Se você quiser o meu material, eu te passo o meu material. E no material tem todas essas sugestões, dessas brincadeiras, tá? E você também pode dividir por faixa etária. Fazer grupos para ficar mais fácil. E fazer por faixa etária. Lembrando que tudo que você fizer tem que ser relacionado à oração. Durante esse período da tarde, o que eu sempre sugiro? Você pega todo o grupo de tias, separa as crianças em grupos e aí você vai ajudar. A criança que souber escrever, você prepara já papeizinhos, né? Recortes, canetas, lápis e tal. A criança que souber escrever, ela escreve. Quem não souber, tem ali as tias para ajudar. Quando eu faço esse evento, eu faço uma árvore gigante. E aí eu faço várias maçãzinhas de papel cartão, né? De cartolina. Bem bonitinha e tal. Leva dias pra fazer, mas pronto, não importa. Várias. E aí a gente escreve o pedido naquela maçã. Tá? E aí você vai falar pra criança. Se a criança não souber escrever, você pergunta: olha, você quer escrever um pedido pra alguém? Tem alguém na sua família doente? Você vai se surpreender o que as crianças vão pedir, viu? Você vai se surpreender. E outra coisa, tenta não chorar na frente das crianças, tá? Segura as lágrimas, porque tem que ter um coração meio que de barata nesse momento. Porque quando eles começam a fazer pedido de oração, você tem que se segurar, tá? Tenta segurar as emoções. Então, você vai escrever os pedidos e você já deixa lá na árvore, você coloca atrás da maçãzinha uma fita dupla face, né? E aí você só tira e você dá pra criança colar lá na árvore onde ela quiser, tá? Você pega ela no colo, levanta pra ela colar, pronto, pra ela colar. Eles vão adorar esse momento. E aí, depois que todo mundo fez seus pedidos, você também faz, tá, professoras? Começa com vocês também. Vocês começam, na hora que estiver explicando às crianças, já tem os seus pedidos já escrito e fala assim, olha, nós vamos escrever pedidos aqui, a tia já escreveu o dela aqui e a gente vai colar. Então, você vai lá colar, mostrando à criança como que faz. Depois, no final, todo mundo vai lá e orar, impor as mãos e orar por aqueles pedidos, ok?
Então, eles vão se achar o máximo, porque eles vão estar orando. Este mês de janeiro, de fevereiro, você vai estar ensinando sobre oração. Você pode começar um círculo de oração infantil, tá? Pode tirar um... Durante a semana, tem uns cultos que são mais rápidos, tipo culto de ensino, tipo ciclo de oração. O ciclo de oração, as mães levam as crianças, não é? Então, assim, você pode ter um ciclo de oração infantil também, tá? Uma programação parecida com os adultos. Oração de joelho é coisa rápida, gente, é meia hora. Oração de joelho, tá? Depois levanta, deixa todo mundo fazer pedido de oração, pega nas mãos, faz ciclo de oração e todo mundo ora. Vamos orar pelo pedido de fulano, vamos orar pelo pedido de ciclano. É um negócio só de orar mesmo, entendeu? Não vai ter atividade, não vai ter nada, tá? Canta um louvor, tira a oferta, não esquece. Não esquece de todo culto tirar oferta. Por que é importante? Porque as crianças estão em período de aprendizado. Então, elas têm que se adaptar. Você entendeu? Isso tem que virar hábito. Pronto. Então, você pode fazer tudo isso, incluído de oração, você pode fazer. Fazer a manhã com Deus, ou fazer consagração, como você queira chamar. Você pode fazer, tá? Fevereiro, você pode continuar, né? Na primeira semana ali de fevereiro, tá? Começa, como eu falei, um início de um ciclo de oração, uma consagração, porque as crianças precisam aprender desde cedo a importância de ter intimidade com Deus. E assim elas precisam viver a cultura do reino. E você não pode esquecer que fevereiro é o mês de você orientar as crianças sobre o carnaval. Então, você vai orientar, além de preparar uma aula, porque eu coloquei fevereiro, por quê? Porque geralmente ou é final de fevereiro ou é março, né? Ou é início de março. Não tem ali sempre uma data certa. Então, lembrando que uma semana antes do carnaval, lembrando que é uma semana antes das festas na escola, porque lembre-se que a criança, ela participa do carnaval na escola. A escola faz festa de carnaval. Então, uma semana antes da festa de carnaval na escola, você tem que estar atento a essas coisas, tá? Você vai preparar uma aula, ok? Para isso. Na internet tem 1000 opções de aulas relacionadas ao carnaval, inclusive a PEC tem material sobre isso, tá? Você vai preparar uma aula, isso. Porém, toda aula não esqueça de reforçar, tá bem? Toda aula, toda vez que se reunir com as crianças, não esqueça de reforçar sobre o carnaval, por que os cristãos não participam de carnaval. Lembre-se, criança é igreja. Então, se ela é igreja, ela não pode participar de festas carnais, ok? Março é o mês que realmente tu começa a trabalhar, mas trabalhar de verdade, trabalhar forte mesmo. Dia 3, temos o dia da esposa do pastor, dia 3 de março, tá? Poucas pessoas conhecem essa data, mas essa data já vem sendo comemorada já há alguns anos. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. Faça uma apresentação para a igreja, não é? Porém, nesta ocasião, como é comemorado, né, o Dia da Mulher, porque março é basicamente o mês da mulher, né? Março, todo mundo só fala do mês da mulher. Então, é legal você fazer um chá de bonecas, tá? É um chá que é só para as meninas. Por que o chá de bonecas foi criado? Você sabe? O chá de bonecas, o propósito principal é falar sobre abuso sexual infantil. Para orientar as meninas sobre abuso sexual infantil. Você precisa levar para pregar alguém que seja entendido sobre o assunto, alguém que possa falar com as meninas e possa orientá-las da maneira correta, tá? Então, nós levamos geralmente uma boneca, tá? Existe uma boneca que a gente faz, ou faz de pano, tem umas que faz de EVA, tal. E nós levamos algumas bolinhas vermelhas e verde, ok? Então, é assim que a gente orienta as crianças. Antes de fazer qualquer coisa, pesquise para saber por que você está fazendo, tá? Então, necessariamente para isso, para que oriente as nossas meninas e para que traga segurança para as nossas meninas, porque crianças muitas vezes são abusadas e não sabem que estão sendo abusadas. Para elas aquilo é normal, porque nunca foi orientada que aquilo é errado. Então, assim, este é o propósito, ok? Tudo tem que ter um propósito. Mês de março, Dia Internacional da Mulher, Dia da Esposa do Pastor e um chá de boneca para as meninas, tá?
Dia 6 de abril é dia da atividade física. Faz uma programação ao ar livre, leva tuas crianças numa pracinha pra brincar de correr. Aquelas brincadeiras da nossa infância, brincar de pular corda, brincar de pular elástico. Deixa correr, deixa se divertir. Eles podem levar patins, skate, o que eles tiverem, você entendeu? Leva aí. Domingo, em vez de ter escola dominical, fala assim, olha, hoje a nossa aula vai para o ar livre. A nossa aula vai ser lá na pracinha aqui perto da igreja. Pronto, então deixa... Faz uma coisa ao ar livre que vai ser bem bacana, tá bem? Então, Páscoa. Prepare uma apresentação para a igreja e uma aula diferente com lembrancinhas no final. Gente, por favor, coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Nós cristãos comemoramos a Páscoa. Temos 2 Páscoas. A Páscoa simboliza libertação. A primeira Páscoa foi quando Moisés libertou o povo do Egito. A segunda Páscoa foi a ressurreição de Cristo. É sobre libertação. O coelho tem nada a ver com isso. Ok? O coelho é uma coisa pagã que foi incluso depois. Não cabe para nós cristãos. Então, pelo amor de Deus, não fica levando ovo de Páscoa, não. Se possível, nem dá nada de doce, de chocolate, de nada, que é para tirar isso da mente das crianças, para as crianças não achar que Páscoa é isso. No dia, faz uma ceia. Ai, Kelly, criança não pode tomar Santa Ceia. Não, não pode não, realmente. Ela ainda não é batizada, não, mas leva pão. Pede para uma irmã da tua igreja fazer um pão caseiro, gostoso, aqueles bem gostoso. Leva suco de uva. Você entendeu? E aí ensina sobre a Páscoa, leva uma carne, aí explica para as crianças, fala assim, olha, hoje a gente vai fazer um jantar aqui diferente, tá? Porque foi assim. Aí explica sobre as 2 Páscoas. Deixa para dar chocolate outro dia, não dá chocolate no dia da Páscoa, não. Porque confunde a criança, porque a criança pensa assim, peraí, acabou de me ensinar que a chocolate, que o doce, que coelho não tem nada a ver com Páscoa. Ele tá me dando chocolate? Como que é? Tô confusa. Eu coloco sempre dia 19 de abril, que é dia dos povos indígenas, tá? Por quê? Para nós brasileiros, os povos indígenas fazem parte de nós, não é? Então, e eu sou missionária indígena, então eu sempre coloco. E para quem não sabe, dentro das aldeias indígenas, tem sempre um grupo de missionários, uma base missionária. Então, o trabalho missionário indígena é muito grande no Brasil, tá? Por isso que eu sempre coloco como isso na programação. Porque é importante você falar sobre missões indígenas com as crianças, ok? Dia 29 é o dia da dança. Então, eu sempre sugiro uma aula diferente. De preferência, pede para os pais já antecipado. Fala assim, olha, domingo, traz a criança com roupa de ginástica. E aí, quando a criança chegar na sala, que vê tudo sem cadeira, sem nada, e tu bota música, aí tu faz dançar, louvar a Deus, louvar através do nosso corpo. Então, tudo em nós foi feito por Deus para a glória de Deus. Então, tudo em nós precisa adorar a Deus. Maio. Para o dia do trabalho, prepare o dia das profissões. Pode ser uma apresentação na igreja. Cada criança pode ir caracterizada com a profissão do pai ou da mãe, que é bem legal, entendeu? Representando. Ou caracterizado, ou faça uma faixa assim, escrita, entendeu? Com a profissão dos pais, que é bem legal, entendeu? Tem músicas para isso, tem músicas infantis para isso, tá? Ou prepare algo na salinha e peça para um pai, ou peça para 2, 3 pais ir lá na salinha e falar sobre a profissão deles. É bem legal, tá bem? Dia das Mães, prepare uma apresentação bem bonita e lembrancinha para as mães. Dia 15 de maio é o dia da família, tá? Então, além de você preparar uma aula bem bacana, você também pode envolver a igreja e a época ideal para você começar o projeto de um culto no lar, tá? Temos aí várias opções, né, de você começar um projeto de culto no lar com os pais, tá bem? Junho, dia 14 é o dia do pastor. Prepare uma lembrancinha, prepare uma apresentação para o dia do pastor, tá? Dia 19 é o dia do cinema. Você pode preparar uma aula diferente, ou pode preparar um dia que não tiver culto na igreja e preparar um cinema, né? Um filme bacana e tal, e para as crianças assistir, preparar pipoca e tal. Pronto. Julho. Aproveita as férias de julho e faz uma EBF, tá bem? Lembrando, gente, tem gente que faz EBF de um dia só. EBF não é um dia só, tá bem? EBF é de 3 a 5 dias,
ok? Se não for de 3 a 5 dias, não é EBF, é um evento de um dia só. Então, tu pode chamar de EBF, mas não é EBF. Porque EBF é Escola Bíblica de Férias. Então, tem que ser mais dias. Se você não tem condições, então faz outra coisa, faz aí um dia de brincadeira, um dia não sei de quê, mas EBF é de 3 a 5 dias. Não esquece o Dia dos Avós, que é tão importante homenagear, né, os nossos fofuchos, tá? Muita gente esquece. Agosto, Dia dos Pais, prepara uma apresentação para a igreja e uma aula, tudo tem que ser as duas coisas, tá, gente? Por isso que eu falei a importância de você tentar organizar a escala aí para que a pessoa não fique sobrecarregada, tá? Dia 25 é dia do soldado. Você pode não fazer nada, mas se você estiver na igreja, pessoas que é policial, que é soldado, sabe? Que é da marinha, que é do exército, que é da aeronáutica, alguma coisa assim, é legal, você pode chamar essa pessoa para ir lá na sala, para ir lá na salinha e falar como que é o trabalho dela. E uniformizado, nossa, eu tenho certeza que eles vão amar. Vamos lá. Setembro é um mês super importante. E é um mês bem trabalhoso, porque em setembro temos a Semana de Missões. Tem igreja que comemora na primeira semana, tem igreja que comemora na segunda semana, e geralmente as igrejas fazem congresso e tal pros adultos. Mas e as crianças? O que as crianças fazem? Então você precisa passar o mês de setembro inteiro falando sobre missões. Toda a aula, tá? Temos muitas e muitas histórias na Bíblia sobre missões, né? Paulo tá aí, se você quiser, cada aula falar sobre uma carta de Paulo, você tem aula para um monte de tempo. Mas você pode também entrar nos sites de missões, que fala de missões, né? Como a PEC, como Portas Abertas, nesses sites. E você pode pegar lá, tem cartas de missionários, tá? Pessoas que saíram do seu país, que saíram de perto da sua família e vivem na África, vivem na Ásia, vivem em outros países, tá? Você pode pegar uma dessas cartas, ler para as crianças, você pode levar foto dessas pessoas, porque fica disponibilizado lá nos sites. Se você conhece, se na sua igreja tem, se a sua igreja sustenta um missionário, se na sua igreja tem um missionário que está em campo, você pode entrar em contato com esse missionário e pedir para ele gravar um vídeo ou escrever uma carta, qualquer coisa, para as crianças. Pede para as crianças escrever uma carta e enviar para esse missionário, ou para as crianças fazer um videozinho e enviar para esse missionário, não sei o quê. Enfim, tenta interagir aí nesse mês com algum missionário que você conheça, tá? Com algum missionário que faça parte aí da sua ministério, da sua igreja, tá? Outubro é o mês das crianças, né? No Brasil, tá? Essas datas que eu tô falando são datas do Brasil, tá? Outubro é o mês da criança. Dia 1 de outubro é o dia da música. Uma ótima oportunidade para ensinar a importância da música nas nossas vidas, tá? Pode, como sugestão, para quando for se apresentar para a igreja, apresentar com medley. Medley são quando você pega vários pedaços de música, de várias músicas, né? E junta tudo e faz uma música só. Tem vários disponíveis aí no YouTube, mas tem um grupo de um rapaz, o nome do grupo é chamado Jardim de Deus. Você pode pesquisar aí pode pesquisar no YouTube, no Facebook, no Instagram, põe Jardim de Deus. Ele disponibiliza muitos medleys, tá? Jardim de Deus é o nome do departamento infantil da igreja dele. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, trabalha com criança há muitos anos, e ele faz esses medleys, aí ele disponibiliza aí. Se você entrar em contato com ele, pedir pra ele te mandar uma música dessa, tá? Um medley desse, ele vai te mandar. Então, ele é bem bacana nisso. Dia 15, prepare um momento de comunhão com a sua equipe, que é o dia do professor. Então, não esqueça, se você tem uma equipe, tá? É o momento de você fazer alguma coisa com a sua equipe, tá bem? Faz um piquenique, fazer sair pra jantar, só a sua equipe do departamento infantil, você tá entendendo? Sem criança, sem ninguém, só vocês, só interagindo. Se você for rica, milionária, prepara aí uma lembrancinha pra tua equipe, entendeu? Não esquece do dia do professor, não, tá? E dia 31, que é muito importante, 31 de outubro, é o dia da reforma protestante. Você não pode esquecer. Então, você precisa preparar uma aula sobre isso. Você precisa preparar uma aula e falar para as crianças sobre isso. Ok? Pronto.
E não pode esquecer que dia 12 é dia das crianças. Então, eu tenho várias sugestões de programação. Você pode fazer uma tarde de histórias, uma tarde kids, que é uma tarde só de brincadeiras, passeios educativos, caça-tesouro. Você pode fazer uma campa dentro. Nesse material que eu tô falando aqui, que se vocês quiserem eu mando pra vocês, eu tenho todas essas programações, tá? Você pode fazer inúmeras coisas com... E aí é o mês de você, minha filha, olha, arranjar dinheiro e alugar pula-pula, alugar piscina de bolinha, alugar coisa e fazer uma festa bem bonita para todas as crianças, tá? Novembro, dia 17, dia da criatividade. Prepare uma aula bem diferente, onde as crianças possam usar a sua criatividade, tá? Gente, não tem dó, tá? Não fica com dó. Arranja um plástico, pega saco de plástico assim, ó, e amarra aqui, se tu não tiver avental pras crianças, né? Fala nesse dia pros pais mandar uma blusa velhinha ali. Pronto. E usa tinta, usa colagem, usa... Gente, dia da criatividade. Usa argila. Dia da criatividade. Deixa a criança, tá? Usar a criatividade dela. Dia 19 é dia do homem. Então, agora é a vez dos meninos. 19 de novembro, dia do homem. É a vez dos meninos. Preparem um encontro de carrinhos. Sabe o chá de boneca? Vamos ter agora um para os meninos. Só que um encontro de carrinhos, tá? Não esqueça daquele objetivo. Do mesmo jeito que as meninas para falar sobre abuso sexual infantil, os meninos também. Tá bem? Aproveita o momento para falar sobre isso também com os meninos. Porque não é só menina. Meninos também. Ok? Segundo domingo é comemorado o dia da Bíblia. Gente, não esquece. Parece que o povo ultimamente anda esquecendo do dia da Bíblia. Não esquece, não. Todo mundo foca no Natal e acaba esquecendo do dia da Bíblia. Então, não esquece, não. Segundo domingo é dia da Bíblia. Prepare uma apresentação para a igreja e prepare uma aula muito bacana. Não preciso falar mais nada, porque eu sei que você já está se organizando aí. Dia 30 de dezembro é dia do evangélico. Só que a galera só foca no ano novo, né? Muita gente não faz nada, porque já que Natal é corrido, não faz nada. Dia 30 é dia do evangélico. Eu acho que você pode fazer aí uma apresentaçãozinha pra igreja, né? Principalmente se tua igreja tiver aí dia 31 culto, aproveita o culto aí pra fazer. Mas é importante você lembrar dessa data do dia do evangélico, tá bem? E você pode também fazer algum tipo de festinha, porque aí você já faz meio que uma confraternização final aí, sabe? Com as crianças e tal, uma comemoração aí do dia do evangélico e tal. Você tá entendendo? Outras datas importantes, que é aniversário do pastor, aniversário da esposa do pastor, aniversário da igreja e a festividade do departamento infantil. Tem igreja que faz congresso, tem igreja que faz só o aniversário do departamento infantil, né? Então, depende. E tem uma sugestão à parte, que é o culto do bebê. Eu tenho essa programação aqui, que é muito bacana, que você pode fazer. Isso aí, se sua igreja tiver muitos bebês. Bebês que eu falo de colo, bebê até de 0 a 3 anos, tá? Então, pra você fazer o culto do bebê. Pronto, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando, vamos fazendo mais lives. Criança é igreja. Ela não é o futuro, ela é o presente. Ela existe. Não coloque ela lá no futuro, tá bem? Lembre que ela está aqui e agora e que ela precisa adorar aqui e agora, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas crianças, que Deus abençoe o seu ministério, que possa acrescentar na sua vida de alguma maneira, mesmo que você não trabalhe com criança, mas que você possa ter aprendido alguma coisa aqui comigo hoje, tá? E até a próxima!